Boa noite, meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais um empreendedorismo de BAW aqui na nossa Alice TV. E o frio não nos impede de estarmos aqui animados e felizes, Juliana? De jeito nenhum, só nos aquece. A gente olha aqui, ó, calor humano, mesmo assim, online, mas a gente ainda sente o calor humano. E olha, a história de hoje que a gente vai ouvir, essa nossa convidada, é para aquecer o coração e justamente começar a semana assim, super motivada, Mônica, porque essa é a intenção nossa aqui no empreendedorismo de BAW, é dar essa motivação, dar essa garra para as nossas Alices, para que elas todo dia levantem e falem, puxa, hoje vai ser melhor do que ontem, e eu vou dar conta, e eu vou sobreviver, e eu vou ganhar, e eu vou fazer acontecer. Essa é a nossa intenção. Isso mesmo. E para a gente ficar mais quentinho aqui, nada como receber as mensagens de vocês aqui, ó. A Celi já deu boa noite, a Priscila já deu boa noite. Então, vão chegando, vão comentando, vão deixando suas considerações, porque isso aqui é uma grande conversa. Ó, a Marlene já dando boa noite. O que é gostoso desse nosso espaço é que, além da convidada, a gente tem a participação de vocês aqui, né? A gente adora ler os comentários. A Criciele também dando boa noite aqui. A Dida também, ó, muito frio, mas o forno quente com muitos biscoitos. A Dida faz uns biscoitos lindos, lindos, lindos. Muito bem, Dida. Quero experimentar um dia. A Sueli também dando boa noite. E, Ju, a gente, antes de receber nossa convidada, nós temos um convite especial também para todo mundo, né? Exatamente. Essa semana, gente, olha, tem uma live/aula com Mônica, Juliana, eu que vos falo, e com a Kelly Jaqueline. Para quem conhece e lembra do nosso Medusa, nosso podcast, fomos convidadas pela equipe do Empreendedora Curitibana a dar uma aula que vamos falar sobre oratória, conteúdo para as redes sociais e sobre podcast. É gratuito e você pode se inscrever, depois nós vamos colocar a inscrição aqui no link nessa fazer um nosso post chat. Depois aqui convidando todo mundo com a inscrição, porque vale a pena, acho que vai ser uma aula bem legal, né? Vai ser muito bacana e interativa, então vocês vão poder perguntar, vocês vão poder participar. E sabe o que é mais interessante? É aberto para mulheres de todo o estado, todo o Brasil, na verdade, a gente fala que é empreendedora curitibana, mas qualquer pessoa com o link pode participar. Então, pode ajudar, manda para aquela amiga que você sabe que gostaria de começar, de se envolver mais com os conteúdos, que gostaria de conhecer um pouquinho mais de oratória, e eu brinco que a gente vai além da oratória, nós vamos descobrir juntas o porquê, e falar um pouquinho sobre podcast, que é essa ferramenta maravilhosa que está ganhando muitos adeptos, e a Mônica e eu somos aqui inclusive, suspeitas para falar, somos as medusas, e a gente vai falar um pouquinho também de como funcionou e como funciona a vida por trás dos podcasts. Tá? As meninas estão chegando aqui, Ju, a Ana Paula, a Adriana, ó, beijo para todo mundo, Clube da Alice, a Aline, já deu boa noite para todas aqui. E lembrando mais uma coisa, da importância de você saber se comunicar aí na frente das câmeras, né? O Instagram mudou radicalmente, gente. A partir de agora, ele está entregando muito mais os vídeos do que as imagens, as fotos. Então, quem não está acostumada, que se acostume. Né? Exatamente. É sobre vídeos agora. E a cada vez mais a gente vai se comunicar e tem que aprender a se comunicar da sua forma, do seu jeitinho. E é o que a gente vai falar bastante. E eu queria só relembrar para as Alices que estão chegando, o que é a BPW? Por que a gente fala empreendedorismo de BAW? O nome surgiu em homenagem e para participar, para trazer para perto de vocês, Alices, as integrantes, as associadas dessa instituição chamada BPW, que temos em vários lugares do Brasil e do mundo. Ela é centenária e ela faz parte do universo das mulheres empreendedoras. Então, são mulheres de negócios. Então, a gente fomenta negócios entre nós, mas, principalmente, a gente ajuda na sociedade em que estamos inseridas através de projetos como esse, que a Mônica abriu gentilmente as portas do Clube da Alice, para que a gente possa trocar informações, contar muito da nossa trajetória, porque cada uma das associadas passou e passa por situações que vocês podem passar lá na frente. Então, a gente quer ajudá-las a, talvez, desviar alguns dos desafios ou obstáculos que surgiram no caminho através das vivências
que nós já tivemos, nós já percorremos. E é exatamente o caso da nossa convidada de hoje, que inovou numa área fantástica, mas a gente não vai dar spoiler, porque a gente quer que ela conte lá do comecinho como é que surgiu essa ideia, uma história maravilhosa que eu tenho certeza que vai inspirar todo mundo aí, Também do outro tenho lado da certeza. tela. E estou muito feliz. Chega da gente falar, vamos dar espaço para a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Sheila Higler. Uma honra recebê-la aqui hoje no Clube da Alice. Boa noite, Boa Sheila. noite. Eu agradeço a todas que estão nos ouvindo, ao convite, né, que vocês me fizeram. Eu vou falar um pouco da minha trajetória profissional. Eu trabalhei no serviço público durante 25 anos, onde eu ocupei vários cargos, fui assessora da Fanny Lerner, trabalhei na Fundação Cultural, trabalhei com RH, e de repente eu resolvi que eu não queria mais continuar no serviço público e que eu queria abrir uma empresa. Eu fui procurar um consultor de empresas e ele me mostrou 720 opções de franquia. Eu disse, não, eu não quero nada que seja loja, nem comida, eu quero alguma coisa que eu esteja em contato permanente com pessoas, porque eu sempre trabalhei com pessoas, então é isso que eu gosto e que eu quero. Quando ele falou em agência de casamentos, na hora, meus olhos brilharam. Eu disse, é isso que eu quero. Daí, a princípio, fomos para São Paulo. Naquela época, existiam 2 agências só de casamento no Brasil. Uma que inaugurou há muito, muito tempo atrás e uma nova que estava, inclusive, vendendo franquias. A princípio, fui para lá, conversei com os proprietários e o meu marido dizia, Sheila, não seja louca, né, Bri? Não gostei deles e não vai dar certo. Mas eu digo, não, eu vou abrir. E quando eu estava com tudo mais ou menos montado, contratei funcionários, ela me mandou me deu um telefonema dizendo que ela ia passar 2 meses na Europa, que só ia se reunir comigo quando ela retornasse. Eu já com funcionário contratado, com a casa arrumada, eu fui para São Paulo e rescindi o contrato. Daí eu até ia aceitar um convite que tinha um efeito no governo do estado para assumir um programa, e essa pessoa de São Paulo comprou uma página inteira num jornal de Curitiba falando que eu tinha o melhor perfil que ela já viu para ser dona de uma agência de casamentos. Daí meu marido disse, abra a tua. Eu não sabia nem como funcionava a agência de casamentos, porque eu fui para São Paulo e eles não dizem nada, eles só vão te ensinar o que é depois que você compra a franquia. O que eu fiz? Daí pessoas começaram a me ligar, você vai abrir uma agência? Eu digo, sabe de uma coisa, eu vou fazer o que meu marido falou. Ele disse, Sheila, tudo que você quer abrir, todo mundo diz que é loucura. Depois de uns anos, as pessoas abrem e dá certo, e todo mundo diz, não abra isso porque você está ficando louco. Sheila, isso é sinônimo de inovação? Que, na verdade, sim, esse é o grande sinônimo de inovação. Quando todo mundo diz que você está maluca da cabeça, é aí que a gente tem que investir, não é mesmo? Sim, o que eu fiz? Eu contratei advogado... Sheila, só te interromper um minutinho. Que ano que foi isso? Em 95. 95. Nós fizemos agora 26 anos. A gente está falando de uma época que não tinha internet, que as pesquisas... Não tinha nada. Não. Daí, o que eu fiz? Contratei esse consultor que foi ver como é que funcionavam as agências europeias, contratei advogados, psicólogos, e baseado em algumas agências europeias, eu abri a Parideal. Pessoas diziam, meu Deus, que coisa inovadora, que empreendimento maravilhoso, e outros diziam, você é louca? Vão achar que é uma agência de programa, você é casada, mãe de 3 filhas, como é que você vai fazer isso? Bem, começamos a montar a Parideal, e em fevereiro, e no dia 2 de maio de 95, que realmente eu fiz um almoço convidando jornalistas para explicar o que era a Parideal e que abrimos para o público. No dia seguinte, eu já tive um cliente que veio se cadastrar. Então, eu agradeço sempre muito aos jornalistas que gostaram da ideia de uma agência de casamentos e me deram a maior força.
as pessoas que vinham na agência, elas morriam de vergonha. Então, deixava o carro longe, outros vinham de táxi, de óculos de sol, uma veio de peruca, porque elas queriam se cadastrar numa agência e diziam o que os outros vão achar de mim se souberem que eu fui numa agência me cadastrar. Até hoje, esse preconceito existe. Um monte de gente vem, casam pela Parideal, mas não contam para ninguém. O sigilo é o segredo do nosso trabalho, porque as pessoas vão, elas casam, mas não querem que ninguém saiba. Inclusive, eu só cumprimento as pessoas na rua se elas me cumprimentam, porque tem gente que finge que não me conhece com vergonha que alguém pode descobrir que ela foi numa agência de casamentos. O que na Europa... isso, Sheila, nesses anos todos aí de experiência? Tipo, como se a pessoa, se ela procurar uma agência fosse um atestado de que ela foi incompetente de conseguir um relacionamento sozinha? Será? Não. Ela tem medo que os outros achem isso. Né? Porque na Parideal nós apresentamos pessoas, mas quem vai ter que conquistar, seduzir são os clientes, né? Então, como que funciona a Parideal? A Parideal é uma prestadora de serviços que tem por objetivo cadastrar pessoas que estão em busca de um relacionamento sério. Se a pessoa resolver se cadastrar, ela vai passar por uma entrevista comigo, uma entrevista com o psicólogo e vai responder questionários em torno de uns 200 itens. E também ela assina um contrato jurídico que é válido por 12 meses, que se ela mentir ou omitir, ela vai ser desligada da Parideal e até processada. Então, quando vem pessoas com segundas intenções e vêm que não vão poder brincar com os sentimentos dos outros, ou que elas querem mentir quem realmente elas são, elas já nem voltam para se cadastrar, porque essa primeira visita é gratuita, aonde a pessoa vai falar o que ela quer, eu vou ver se eu também vou querer lá na agência, porque às vezes nós não temos ninguém no perfil para apresentar, e às vezes a gente vê que a pessoa tem segundas intenções. Né? Inclusive, escrevi um livro, não sei se Histórias de uma Agência de Casamento, que um pouquinho mais para o centro. Mostra de novo para a gente, Sheila. Deu, com um morango na capa. Histórias de uma Agência de Casamento que não deram certo. São das pessoas que vêm pedir coisas extremamente estranhas, ou coisas absurdas, ou que querem dar o golpe do baú, pessoas que nós não cadastramos. Né? Então, não é todo mundo que vem que a gente pode cadastrar. E uma coisa que eu queria perguntar para você, Sheila, antes de você prosseguir, que me chamou a atenção. Então, desde o início, a ideia era uma agência de casamentos. Então, não era uma agência, nunca foi uma agência para você conhecer pessoas. É para casamento, o foco é esse. Sim, o foco casamento ou viver junto, uma relação conjugal estável. Relação, né? Profunda. É lógico que as pessoas vão sair até que conheçam alguém que dê certo, né? Mas o objetivo da agência é uma relação conjugal estável. Nós já realizamos a felicidade de mais de 5.100 pessoas e apenas 91 casais se divorciaram. Por que dá mais certo? Porque ali as pessoas já sabem, lendo o questionário do outro, elas já sabem mais ou menos como é a pessoa. Então, vamos dizer, chega lá uma moça e diz, olha, eu só quero um homem que seja solteiro, que não tenha filhos, que seja da mesma religião que a minha, que mora em Curitiba, e assim por diante, dentro daquilo que nós apresentamos. Então, nós facilitamos a vida das pessoas. Uma ponte. Nesses anos... É uma ponte entre duas pessoas que estão com essa mesma... Não é? Que bonita essa analogia. Exatamente. E depois nós só apresentamos pessoas compatíveis. Pessoas que têm os mesmos objetivos de vida, que querem as mesmas coisas, porque enquanto a pessoa não sabe direito o que ela quer, quando preenche o questionário, a gente conversa com ela, nós acolhemos a pessoa. A Parideal é uma agência real e não virtual.
Nós atendemos todo mundo pessoalmente. E só atendemos com hora marcada. Nós temos 3 saídas na nossa casa, que tem várias salas, para que ninguém se encontre. Então, este também é o segredo da nossa empresa. Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Quando eu abri a Parideal, não só os jornalistas compraram a ideia, como eu recebi e ainda recebo inúmeros prêmios. Eu ingressei na BIPW fazem uns 30 anos. Trabalhei até as 3 últimas gestões, ou com cargos, e depois que eu fui sócia honorária, não podia mais ter cargos, mas assessorando as presidentes. Então, nós estamos num café da manhã, que a BIPW foi convidada, no Sebrae, que era para escrever histórias de mulheres que iam ser premiadas. E daí todo mundo, por que você não escreve a tua história? Por que você não conta a história da Parideal? E realmente eu preenchi achando que era só uma a mais. Quando me ligaram que eu recebi o prêmio como Mulher Empreendedora do Paraná, eu levei um susto, porque eu não escrevi pensando nisso, me inscrevi para ter mais inscrições. Quando eu cheguei lá, recebi os prêmios aqui e fui convidada para concorrer ao Prêmio Nacional em Brasília, que era um prêmio do Sebrae e do Ministério da República para assuntos de mulheres. E ganhei o prêmio em Brasília também. Depois que eu ganhei esse prêmio de empreendedorismo, o número de jornais, revistas que começaram a fazer reportagens da Parideal foi enorme, porque daí não eram mais aqui do Paraná, foi a revista Marie Claire, o Estado de São Paulo, Jornal Nacional. Então, todos os jornalistas realmente me ajudaram muito, comprando a ideia, por ser uma empresa visando uma relação conjugal estável, né? E sempre dentro do mais absoluto sigilo. Agora, eu queria saber lá do início, Sheila, quando te falaram assim, não faça, isso é uma loucura. O que te fez bancar e falar assim, eu vou experimentar? Porque eu acho que muitas das nossas Alices, elas querem saber qual que é aquele momento assim que a gente está morrendo de medo e falar, não, eu vou assumir esse risco. Eu vou contar para vocês. Várias vezes eu quis abrir coisas inovadoras. Todo mundo dizia que eu era louca e eu não abria. Quando eu abri a agência de casamentos, eu fui conversar com inúmeros psicólogos, amigos aqui em Curitiba, eles disseram, ninguém vai na tua agência. Você vai abrir e vai fechar no primeiro mês. Estou há 26 anos no mercado. Então, nós temos que acreditar no que nós queremos fazer. Nós não temos que ir muito atrás do que os outros dizem. Se tudo que a gente faz com amor, o que a gente gosta, realmente dá certo. O que os psicólogos riram quando eu abri a agência, disse, mas você é maluca, quem é que vai numa agência? As pessoas têm vergonha de contar que vão num consultório de psicologia, se acha que alguém vai numa agência de casamentos. Né? Então, quando a gente confia, né? Vocês vejam, há 26 anos estou aí. Quando começaram as redes online na internet, disseram, por que você não faz uma agência online? Por que eu não fiz? Porque aqui na Parideal, a pessoa, quando assina o contrato, leva seus documentos, identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, e a gente checa se isso realmente é verídico. Como é que eu ia coordenar uma agência pela internet que você nunca sabe se a pessoa que está lá está falando a verdade? Né? Inclusive, eu tive um cliente que ele tinha uma empresa depois informática, mas ele disse que ele foi hacker muito tempo. Ele disse, não abra isso, porque você não vai saber quem são as pessoas. No começo, quando começaram os sites online, é lógico que o número de pessoas na Parideal diminuiu. Hoje, eu posso dizer que os sites são meus aliados. As pessoas entram e a grande maioria se incomoda tanto que depois vem se cadastrar na Parideal. Descobrem que lá são pessoas casadas, pessoas que não têm aquela profissão, pessoas que mentem até o sexo.
Eu não sei se vocês já ouviram falar no Wanderson Castilho, que era um detetive virtual que sempre aparecia no Fantástico. Então ele disse quais eram as maiores mentiras. Primeiro era o nome, a segunda era o peso, estatura, depois o outro a cidade onde morava, a profissão e o sexo. Se vocês falarem em sexo, vão dizer o que tem a ver com isso. No começo até achei estranho, mas veio um cliente do aeroporto direto para Parideal se cadastrar. Ele tinha entrado numa agência online, que inclusive era paga e até era um pouco alto o preço, e ele conheceu uma pessoa que conversaram 2 vezes, daí ele foi para São Paulo, os dois saíram, jantaram fora, ele se encantou. Na semana seguinte ele foi novamente e convidou ela para ir para o hotel com ele. Quando chegou lá era um travesti. Ele veio direto do aeroporto para Parideal e disse, se alguém em Curitiba souber que aconteceu isso, ele disse, só eu e você sabemos, e a pessoa que foi comigo pro hotel. Então, vocês vejam a que ponto as mentiras podem chegar numa agência, num relacionamento online, né? Eu acho que o mais importante é o objetivo, porque o objetivo dessas online é muito de brincadeira, muito de aventura. Agora, a partir do momento que o objetivo da Parideal é algo sério, aí não cabe mentiras. Agora, Sheila, você já deve ter passado por cada história. Você tem algumas histórias bacanas para contar pra gente? Este livro aqui, até a Cristina, da editora Inverso, pegou um rascunho e editou o livro. É só de coisas assim absurdas que acontecem. E existem pessoas que não vão casar em lugar nenhum do mundo, porque às vezes elas idealizam uma coisa que não existe também. Então, muitas pessoas vão na Parideal e dizem, eu não arranjei ninguém lá, a Parideal não serviu para mim. Mas, às vezes, não sabem o porquê que não serviu, o que as pessoas pediram. Eu tive uma cliente que quem não falasse os 5 idiomas que ela falava, ela não queria conhecer. Se a pessoa falasse 3, não servia para ela. Será que ela ia arranjar um marido? Ali não era uma agência de emprego, né? Depois tem coisas assim muito, muito engraçadas. Qual é assim, uma que você lembra assim, e dá risada sozinha? Olha, esse é um cliente, esses não saíram da agência, não estão no meu livro. Eles foram jantar fora e daí ela perguntou para ele, o que você faz? Eu trabalho com pneu, com balanceamento de roda. Daí disse, 1 minutinho, meu telefone está tocando, fingiu que estava e foi embora do restaurante. No dia seguinte, ela veio brigar comigo, que eu apresentei para ela um borracheiro. E ele me ligou se matando de dar risada. Era um mega empresário, né? E ela, apavorada, veio brigar comigo no dia seguinte. Então, às vezes, as pessoas nem querem conhecer direito ou julgam, né? Mas tem muitas histórias assim interessantes. E uma vez vieram 2 pessoas na agência, foi meu gerente que eu tinha na época que atendeu, disse que eles olhavam tudo, perguntaram como é que era a agência, daí eles disseram, aqui é muito sério, nós não vamos nos cadastrar aqui, porque nós acabamos de sair da penitenciária e nós queremos dar um golpe do baú. Então, até isso já aconteceu. Pelo menos vai ser honesto. Olha, eu gostei do comentário que a Isabel Rádio comentou. A maioria dos homens nem português direito falam. Pois é. Porque ela queria um poliglota. Pois é. Né? Eu acho que teve assim, uma moça veio se cadastrar na agência, ela já estava 1 mês, eu chamei, já tinha conversado com ela algumas vezes, e ela disse que ela não ia mudar o questionário dela, porque era aquilo que ela gostava. Um dia vem ela com as 2 irmãs e o pai, pedindo o dinheiro de volta, porque ela não tinha conhecido ninguém. Eu digo, tudo bem, deixa eu só ler teu questionário para a tua família. O pai dela era de idade, ela dizia, eu psicóloga, linda, maravilhosa, como é que ninguém me escolhe? Então ela pôs, qual é a bebida predileta? Ela pôs cachaça, a bebida nacional. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Sexo.
Qual é o livro que você lê? Pornografia. O pai dela queria matá-la. Então, isso foi uma situação assim até extremamente desagradável, né? Porque eu peguei e fui ler o questionário dela para a família. O pai acho que queria matá-la com as coisas que ela preencheu. Ela disse para o pai: eu não mudo, é isto que eu quero. Não é, né? Então eu tentei convencê-la, conversar com ela, mas nem todo mundo aceita, né? Hoje, além das pessoas casar, as pessoas solteiras, também vem muitos casais para fazer coaching e pessoas casadas também. E o número de casais, Sheila. O número de casais que um se separar e depois que vieram conversar comigo estão todos juntos. Tem casos que eu digo só, vai mudar o endereço. Isso acontece em qualquer casa. A Dida fez um comentário. Olha só o preconceito, né? Mas, infelizmente, acontece. A pessoa está lá e está procurando, né, uma agência de relacionamento. É a primeira, ela vai fazer um conceito ali inicial, pelo que ela está lendo, né? E não tem outro jeito, Sim. Né, Sheila? Não. Nós mostramos o perfil de 5 clientes em potencial por mês. Vamos dizer, a pessoa gostou de 3 e não gostou de 2. Nós jogamos isso num programa de computador para trabalhar com as escolhas delas. Chamamos o primeiro lá e ele disse, vou conhecê-la. Daí nós entramos em contato, é sempre o homem que entra em contato com a mulher. Vamos conversar e às vezes ligam, olha, não deu... Sheila? É praxe da agência? É indicação da agência? É praxe, não, é praxe da agência, né? E há 26 anos atrás era assim que as coisas funcionavam, e até hoje é assim. O primeiro encontro, então, ele diz, eu quero conhecer. Daí eu ligo para ela, olha, ele quer te conhecer, em qual horário que ele pode entrar em contato com você? Daí a gente liga para ele, olha, ela pediu que você ligue para ele amanhã às 20 horas. Daí eles vão conversar e vão nos dar o retorno se deu certo ou não. Às vezes, os primeiros que casam já dá certo, os primeiros que saem, mas pode ser com a quarta, com a quinta pessoa, a gente não pode prever. E o que é interessante... E as pessoas que se separam, ou os dois voltam e casam de novo, ou pelo menos um. Olha só, até por essas estatísticas, é até interessante você ver. E em questão das curvas, até se a gente fosse estudar o relacionamento humano. Ó a pergunta, já que o homem que liga para a mulher, a Lone perguntou, mas quem paga a conta do primeiro jantar? Boa! Geralmente, eu sempre até sugiro para os homens que eles paguem a conta, que nem que vão num lugar mais simples, numa pizzaria, algum lugar, porque as mulheres gostam de homens educados e cavalheiros. Nós temos uma pergunta, o que você gostaria de encontrar no sexo oposto? As mulheres dizem um homem que seja inteligente, que tenha uma boa cultura e que seja cavalheiro. Então, as mulheres ainda gostam dos homens que paguem a conta, que abram a porta do carro. Isso não está fora de moda. As mulheres ainda querem isso. Sheila, que é um perfil, né? É o perfil das pessoas que procuram a sua agência. Não tem problema nenhum se você não concorda com esse tipo de atitude. Mas o perfil de pessoas que procuram a sua agência gostam disso, né? Sim, o perfil gostam. E até por esses anos todos de experiência, Sheila, você contar para a gente quais seriam os atributos, digamos assim, femininos que os homens buscam e quais os atributos masculinos que as mulheres buscam. Como que seria, assim, nessa curva, digamos assim? Veja, vou falar primeiro dos homens, porque eu acho que só tem mulheres nos ouvindo, né? Então, os homens... Quando você pergunta o que você olha primeiro para o físico de uma mulher, geralmente é o todo, mas geralmente o rosto, o sorriso, os dentes. Então, aquilo que achavam, não, o homem vai olhar o seio. Não, é isso que para os homens é importante. O que eles gostariam de encontrar na companheira? Uma mulher que seja do mesmo nível que eles, uma mulher que seja discreta, que saiba se vestir de acordo com o local e nada de roupas extremamente degotadas, curtas, né?
as mulheres que usam esse tipo de roupa, eles dizem geralmente elas estão para caçar e não para um compromisso sério. Então, o que a gente o homem percebe? Que está procurando você está procurando uma agência Sim. de relacionamento, né? Sim, sim. Então, que ela use uma maquiagem discreta, que ela se vista de acordo, que seja educada, que saiba conversar, que tenha o mesmo nível cultural que eles. E o que as mulheres querem? Um homem cavalheiro, gentil, que também saiba se comportar e se vestir, né? Não precisa, que saiba se apresentar em cada situação. E todos querem uma coisa séria, que nós trabalhamos com pessoas do mesmo nível social, cultural e financeiro, senão não dá certo. Essa seria uma premissa de relacionamento, então, para você acha que para dar certo, né, as chances de um relacionamento dar certo, né, com esses três ícones em consonância, digamos assim, é maior. E tem um segredo: ninguém muda ninguém. Então, eu sempre digo... é para marcar com asterisco. Que a sedução, durante a sedução, os erros, os defeitos não aparecem, né? Então, esses defeitos, o amor é cego. Eu sempre brinco que o amor na parede ideal, ele é com os olhos bem abertos. Tem que ler bem o questionário do outro, as coisas, para ver se elas vão poder conviver com aquilo. Eu tive, por exemplo, uma cliente, uma moça lindíssima, ela tinha 3 gatas e dormia na cama com as 3 gatas. Quem não gostava de gato, ou não quisesse nem iam sair com ela, porque ela disse que não abria mão disto. Né? Então, é aí que entra o par ideal. As pessoas têm uma coisa que elas não querem para a vida delas, elas não vão nem escolher essa pessoa. Geralmente, os homens querem uma mulher mais baixa do que eles e as mulheres querem um homem mais alto do que elas. Ou seja, algumas coisas não mudam também. Não, por mais que nós não mudam. Que a gente, como sociedade, alguns novos conceitos, algumas novas formas de relacionamento, mas tem algumas coisas que parecem ser um pouco de praxe, né? Não é interessante isso? Até como estudo sociológico, Sheila, é interessante a gente observar. Que tem muita coisa, por exemplo, até nessa questão do homem ser o primeiro a convidar ou tomar essa iniciativa, a gente vê que as novas gerações, principalmente, não têm, elas quebraram totalmente esse tabu. As mulheres vão e tá tudo certo. É verdade, lá na noite é o que acontece, fora, mas lá as mulheres ficam até constrangidas. Eu quero que a primeira vez ele me ligue, depois, lógico, que elas vão ligar para ele, vão combinar de sair. Mas na primeira vez elas preferem assim. Né? Então, é interessante como as pessoas, eu sempre brinco que as pessoas que vão lá são pessoas que querem resgatar aqueles valores que hoje estão perdidos. O número de mulheres... Um dos motivos... Pode falar. Pergunte. Não, pode falar, termina. É que eu estou cheia de curiosidade. Um dos grandes motivos dos divórcios, as mulheres que casam com um homem de um nível totalmente diferente do delas, acabam se divorciando. Isso é uma coisa que a maioria diz: veja, eu casei com uma pessoa que não tinha meu nível cultural, meu nível financeiro, depois de um tempo eu cansei de sustentar. Então, atualmente, nós temos mulheres extremamente bem-sucedidas, que ganham muito e acabam se relacionando com homens que não têm nada disso, que elas sustentam, elas chegam uma hora, elas cansam e se divorciam. E, Sheila, você veio primeiro, né? Dizem que ou você vem primeiro ou você vem melhor, né? Veio alguém, você abriu espaço para outras agências de relacionamento? Sim, antigamente, inclusive, quando eu abri, ainda existia lista telefônica impressa. Então, todo ano a gente via o número de agências que abriam. Fechavam, no ano seguinte não tinham mais. Inclusive, eu dei uma palestra na BIPW sobre a par ideal,
e foram duas, podia ir pessoas que não eram só da BIPW, foi aberto ao público, e duas depois vieram perguntar como é que funcionava, queriam se cadastrar, e elas abriram uma agência. Uhum. O que aconteceu? 6 meses depois, elas me procuraram se eu não queria comprar a agência delas, que elas acharam que era uma coisa muito fácil e não conseguiram atuar na área, porque não é uma coisa fácil. Você apresentar pessoas, né, é muito difícil e é um trabalho árduo, porque você vai ter que ouvir o que as pessoas querem, você vai ter que conversar muito, o sigilo é fundamental. Então, são uma série de requisitos que não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Com toda certeza. E a Priscila está perguntando qual é a faixa etária maior que você atende? Hoje nós temos clientes de 28 até uns 80 anos. 80? Faltam, às vezes, homens jovens na agência, porque vem moços com 20 e poucos anos que já têm um cargo, passarem num concurso no governo, têm uma empresa, e as mulheres hoje não querem casar tão cedo. É uma realidade, as mulheres começam a vir assim aos 29, 30 anos. Então, às vezes, tem moços bem jovens que eu não posso atender porque eu não tenho para quem apresentar. Já nas faixas mais velhas, tem mais mulher do que homem. Às vezes eu não tenho tanto homem para apresentar. Por que isto? Porque os homens morrem mais cedo, o número de descendentes de mulheres é enorme. Os homens, às vezes, nessa idade, querem mulheres mais jovens. Então, nas faixas de 80 anos, quando vêm as mulheres nessa faixa, eu não estou cadastrando depois de uns 78 anos, porque eu não tenho para quem apresentar. E você veja que interessante, né? A mulher com 80 anos querer um relacionamento. É bonito de ver também, né? Sim. Porque as pessoas acham, poxa, será que essa altura do campeonato eu vou procurar alguém para me relacionar de uma maneira séria? Puxa, tá aí, mostra que o amor, ele não tem data, não tem idade. Não. Bonito de ver isso. E muito perfil dos nossos clientes, as pessoas mais velhas. Eu já me aposentei, agora eu quero ter um companheiro, uma companheira para aproveitar a vida, para viajar, para passear, para curtir. É isso que as pessoas é o sonho das pessoas mais velhas e que também não querem ficar sozinhas. E a segurança, né? Que eu acho que é o principal diferencial que você oferece para essa pessoa. Ela está saindo com alguém que você não vai conhecer uma pessoa na rua, vai pedir para fazer um cadastro com ela, pedir antecedentes, comprovantes de residência, né? É quase impossível isso. Então, é uma maneira de você conhecer alguém, pelo menos, e se sentir segura. Sheila, nosso papo está passando muito rápido, Lu. Eu estou impressionada. Eu acho que o principal dessa nossa conversa que você deixou é que você acreditou nesse sonho, né? Você acreditou nisso lá atrás, e a gente sabe que muitas empreendedoras têm uma ideia e esbarram justamente naquilo que você não esbarrou, que as pessoas disseram para você, né? Há 26 anos atrás? 26, isso, né? 26. Eu acho que as pessoas que sonham em abrir uma empresa, elas devem abrir. Não existe sonho que seja impossível. Não adianta a pessoa querer sonhar só e não abrir uma empresa. Esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês, é o livro que foi editado pelo Sebrae, né? Pelo Sebrae, sobre a minha história de sucesso. E o que foi interessante também, que depois que eu ganhei esse prêmio, inclusive eu fui uma das 5 mulheres brasileiras escolhida pela TV Futura para falar minha história para todos os lugares que a TV Futura tem alcance. Inclusive, uma ex-estagiária minha me ligou que tinha me visto nos Estados Unidos falando. E o meu marido estava em Angola, também me viu. Então, vocês vejam, vale a pena você fazer um trabalho bem feito, que a gente acaba tendo bastante sucesso. Só pegando aqui algumas perguntas, a Emília perguntou o nome da agência. Emília, é Par Ideal. É Agência Par Ideal, né, Sheila?
Sim. Você quer que eu mande depois o cartão virtual para vocês? Sim, sim. Daí a gente coloca aqui nos comentários para a menina. E aí, Inclusive, falou que ela tem 52 anos, é viúva, super jovem, né? A minha idade, Ivanildo. E ela quer, sim, um novo relacionamento, que ela diz que não quer ficar velha sozinha. É isso mesmo, não tem que querer, né? 52 anos, está com a vida aí toda pela frente. A Emília está dando parabéns pelo seu prêmio. Obrigada. E a gente vai colocar, sim, o cartão aqui nos comentários. Tá. Outra coisa também, quem tiver interesse, eu tenho 2 e-books que eu escrevi. Um é para homens, como conquistar uma mulher, e para mulheres, dicas para o primeiro encontro para que aconteça os próximos. Olha, então é só baixar os e-books. Como que as meninas poderiam ter acesso aos e-books? É entrar em agenciaparideal.com.br e daí ali já tem todas as explicações. E quem quiser também nos seguir no Instagram, ler as matérias que a gente posta, são só matérias sobre relacionamento e são muito importantes porque vão ajudar as pessoas a saber como conquistar e a como fazer com que seu relacionamento dure. E a encontrar um par ideal, literalmente, não é? Sim, sim. Legal. Eu já vi várias Alices aqui, ó, interessadas no seu serviço. Sheila, eu queria te agradecer tanto, para quem não, talvez ninguém tenha percebido, mas a Sheila está super resfriada e ainda assim topou conversar com a gente. Muito obrigada mesmo, eu adorei, já conversei com você outras vezes, é sempre encantador falar sobre o seu trabalho, né, João? Nossa, a hora que vocês quiserem, eu estou à disposição, né? Até para alguns temas de relacionamento, porque a Parideal, durante muitos anos, nós servimos, as universidades vinham fazer pesquisa dentro da nossa empresa. Cursos de psicologia, de direito, uma série de coisas. Então, eu sempre dava palestras também nas universidades e também os estudantes vinham fazer trabalhos lá, então a gente sempre esteve muito aberta a isso, e se vocês precisarem de mais qualquer coisa, eu estou inteira à disposição. Muitíssimo obrigada, Sheila. Aqui falou que passaria a noite toda conversando com a gente, eu também, Dida. Muito bom, Dida. A hora que vocês quiserem o tema, estou à disposição de vocês. Já está convidado. Mais uma vez, obrigada, então, a todas as nossas colegas BPW também que nos prestigiaram nessa noite. Como é bom fazer parte dessa nossa irmandade que é a BPW, a gente aprende muito todos os dias. Então, mais uma vez, Sheila, gratidão pela sua presença aqui conosco. E mais uma vez eu gostaria de deixar um convite, porque na segunda-feira que vem nós teremos a convidada, olha, Dora Gelman, segunda-feira, 19 horas, a Dora Gelman, que também é da época que a Sheila, acho que começou junto com a Dora, não é? Inclusive eu levei a Dora para a BPW. Olha lá, a madrinha da Dora, nada mais justo, então, que a gente traga a Dora para contar a história dela. Uma outra empreendedora maravilhosa, que rompeu também muitos preconceitos na sua época para levantar uma empresa e vai ter uma história muito bonita também para dividir conosco. Então, fica o convite já para segunda-feira que vem, às 19 horas, e para todas as meninas que se interessarem em participar do Empreendedora Curitibana, Mônica, eu e Kelly Jequelin estaremos dando um curso gratuito nessa sexta-feira, às 14 horas. Vamos colocar aqui o Simpla para vocês se inscreverem, é gratuito, e vai ser bem interessante. Vamos falar sobre conteúdo, oratória, e vamos falar sobre podcasts. Esse é o convite. Muito legal. E a gente espera. E eu agradeço a todas. Mais uma vez, obrigada. Agradeço pelo convite a todas que ouviram. E quem quiser qualquer informação, é só entrar em contato conosco. Ó, já tem gente baixando e-book aqui, a Emília falou que já entrou lá, então, ó, se quiser baixar o e-book, www.agenciaparideal. Então, tem o e-book lá. .com.br. E a Márcia Lima falou, que lindas, Deus as abençoe, você também, Márcia. Obrigada, meninas, pela companhia. Segunda-feira que vem a gente volta com mais empreendedorismo de BAW. Um beijo, boa noite. Beijo grande, tchau para todas, boa noite.